Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de função do segundo grau. É um assunto realmente importante, de bastante incidência no vestibular, em todos os vestibulares, né? Se não de forma direta, mas então de uma forma, vamos dizer, básica, né? Que compõe um exercício. Então é essencial esse conhecimento, é um conhecimento básico. Eu disse básico, não se trata necessariamente de um assunto fácil, tranquilo, né? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, a definição da função de segundo grau, né? É uma função desse tipo aqui, que vocês estão vendo na tela de vocês ali, né? F de x igual a x quadrado mais bx mais c, né? É uma forma geral, mas a restrição mais importante aqui é quanto ao coeficiente do termo de segundo grau, tá? Ele tem que ser diferente de zero. Tá? Os demais podem ser zeros, nulos ou não, tá? O gráfico dessa função é uma parábola, tá? Isso vocês têm que saber, que em função do sinal a parábola pode estar com a boca dela virada para baixo ou para cima, tá? Então o sinal de quem? O sinal do termo, tá? Do termo de segundo grau, ok? Então quando esse termo, esse coeficiente é maior que zero, a boca está virada para cima, ok? E quando o A for menor que zero, né? Quando o A é menor que zero, a parábola tem a boca virada para baixo, ok? Isso aqui que vocês estão vendo agora é de suma importância, né? Porque ele define o sinal da função em intervalos, né? Intervalos específicos que a gente queira trabalhar, ok? Então vamos estudar agora os sinais da função do segundo grau. Os sinais da função, basicamente elas são determinadas por dois parâmetros: o discriminante dela e o sinal também do coeficiente do termo de segundo grau. Então esses dois parâmetros determinam para a gente basicamente a posição da concavidade da parábola, se a parábola está com a boca virada para cima ou para baixo, tá? E quem dá que determina, né, essa situação da parábola, da concavidade da parábola para cima ou para baixo, é o coeficiente do termo de segundo grau, tá? E o discriminante, o sinal discriminante determina quantas vezes a parábola corta o eixo do x, né? Ou se sequer corta o eixo do x, tá? Então, quando esse discriminante é negativo, a parábola não toca o eixo, significa que basicamente a equação não tem raiz, ou seja, a parábola, embora tenha um ponto de mínimo aqui, né, não confundir o ponto de mínimo com as raízes da equação, tá? Ele tem ponto de mínimo, mas não tem raiz, tá? Quando o delta é nulo, a parábola toca uma única vez, em ambos os casos, tá pessoal? Tanto o A menor que zero, como o A maior que zero. A parábola
toca uma única vez, em ambos os casos, reparem bem, né, essa situação aqui, né, ela atravessa e vai até a situação em que a parábola está com a concavidade virada para baixo. E aqui é a mesma coisa, né, o delta menor que zero. Veja que a parábola não toca o eixo do x, significando que ela não tem raiz, tá? E a última situação, né, é quando a parábola tem duas raízes reais, né? Ela vai cortar o eixo do x, né? O eixo do x está aqui, ela vai cortar duas vezes, tá? Tanto na situação em que o coeficiente do segundo grau é positivo, como na situação em que esse mesmo coeficiente é negativo. Importante aqui, pessoal, né? A posição da parábola aqui, por que ela é importante a gente saber, né? A posição da parábola em relação ao eixo x, tá? Porque ele determina o sinal da função, tá? No caso, né, no caso do coeficiente do segundo grau maior que zero, desculpa, positivo, né? Você observa que a parábola tem a concavidade virada para cima, né? Ela tem a boca virada para cima, né? Como alguns dizem, né? E evidentemente os valores são positivos para qualquer intervalo que você considere, tá? Repare bem que o eixo de x ele está aqui, né, indicado exatamente por quê? Porque ele determina que os pontos acima desse eixo são positivos e abaixo do eixo negativo, certo? Como todos os pontos da parábola estão acima do eixo, é claro que ela está na parte positiva, né? Ou seja, a parábola assume, né, a função do segundo grau assume só valores positivos. Nessa segunda situação aqui, que o delta ele é nulo, a parábola toca uma única vez o eixo x. Significa que ele está praticamente na totalidade acima do eixo x, portanto os valores são todos positivos, né, os valores da função, exceto quando ele toca o eixo x. No ponto que ele toca o eixo x, ele se anula. A mesma coisa acontece aqui quando o discriminante é maior que zero, né? Algo análogo, né? A parábola tem a boca virada para cima, né? Ela corta duas vezes o eixo aqui. Reparem bem, ela tem duas raízes, tá? Só que uma parte da parábola, reparem bem essa aqui que a gente está marcando, ela está na parte de cima, então ela é positiva, tá? Isso indicado aqui em positivo, né? Porque essa parte aqui, que vocês estão vendo em cor de rosa, ela é positiva. E essa parte aqui que a gente destaca em laranja aqui, está na parte de baixo do eixo X. Significa que todos esses pontos aqui abaixo do eixo X, a ordenada e, portanto, a função, ela é negativa, tá? Então, todos os pares ordenados localizados aqui na parte de baixo da parábola, debaixo do eixo x, ela tem ordenada negativa, ou seja, a função ela é negativa, tá? E daqui porque o sinal negativo. No caso do coeficiente ser negativo, inverte-se tudo, tá? Mas a análise é análoga, né? É só lembrar que você tem o eixo x aqui, a parte de cima é positiva, né? O que é positivo? As ordenadas, tá? E na parte de baixo é negativa o que? As ordenadas, e portanto a função do segundo grau, tá? Para quem tem dificuldade aí de identificar a ordenada, a abscissa, né? Ou não está associando a ordenada, né, com a função, né, que é o f de x, ou seja, o f de x, que é o y aqui da gente, né? Então, dê uma olhadinha aí na aula de produto cartesiano, né, onde a gente dá uma introdução, dá uma ideia geral de pontos, de abscissa ordenada, né, de pontos pares ordenados, ok?
Então agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar o que a gente viu aí em cima, né? E o exercício pede basicamente que se estude o sinal dessas funções aqui. O primeiro deles é f de x igual a 3x², tá? Repare bem que o delta dessa função é nulo, né? Que é b² menos 4ac, né? Só para recordar. Como o b é nulo e o c também é nulo, o delta aqui é nulo, tá? E o a é positivo, tá? O a dessa função é 3, portanto positivo. Então a gente cai naquela situação do meio, né? Nessa aqui, né, pessoal? Isso aqui, ó. Ela tem a concavidade virada para cima, a boca virada para cima, né? E ela toca uma única vez o eixo x, ok? Então, ela teria essa situação aqui, né? Concavidade virada para cima e ela toca uma única vez o eixo x, tá? Ok? Portanto, ela é positiva, tá? Repare bem que a parábola é tudo isso aqui, né, pessoal? E ela está todinha acima do eixo x, ou seja, ela é positiva. A parábola é positiva? Não, a função f de x, né, pessoal? O y, tá? Basicamente significa que qualquer valor de x que você colocar aqui, ou seja, qualquer valor que esteja nessa reta aqui, né, do eixo x, né, a função sempre vai ser maior ou igual a zero. Onde que ela é zero? Na raiz da equação, né? Porque o discriminante é nulo, a gente sabe que ele tem uma única raiz, né? Agora nós estamos juntando todo esse conhecimento nosso, né? Quando nós estudamos discriminante, nós estudamos a existência das raízes, a existência de raízes em função do sinal discriminante. Para quem não viu isso, dê uma olhadinha lá na aula que nós temos para você de equação de segundo grau, né? Onde foi discutido isso em detalhe. Então, a gente sabe que ele é sempre maior ou igual a zero, tá? Ele não pode ser nulo, repare bem que não tem nenhuma parte de baixo da parábola, né? Nenhuma parte da parábola abaixo do eixo x, né? Isso aqui não tem, não acontece, portanto, ela nunca é negativa. Ela é sempre positiva ou nula. No segundo exercício, a mesma coisa, né? Apenas ela é acrescida de um termo a mais aqui, tá? O delta da equação, ela é b², né? É 0² menos 4, o a é 3 e o c é 12, certo? A conta que menos importa aqui é menos 144, mas não tem importância nenhuma aqui o valor, né? O que importa é o sinal. Ela é negativa, que significa que se o discriminante aqui é menor que zero, né? Se ele é menor que zero, ela não tem raiz, tá? E outro detalhe, né? É um detalhe importante, inclusive, né? É que o a ele é maior que zero. Então nós temos a maior que zero e discriminante menor que zero, tá? Então ela cai numa situação parecida, né? Parecida com essa. Repare bem que ela não toca o eixo x, a parábola aqui, né? Que se a gente fazer ele laranjinha aqui, ele não toca o eixo x, né? Ok, vamos desenhar direitinho essa parábola, né, pessoal? Ele não toca o eixo x, tá? Indica que ele não tem raiz, tá? E toda a parábola está na parte de cima. O que significa? Que toda ordenada dele, portanto, o f de x é positivo, está na parte de cima do eixo x, ok? Então, o que nós temos aqui é que o f de x é sempre maior que zero, tá? Sempre maior que zero. Nem nulo ali é, né? Diferentemente da equação anterior. Nesse outro exercício aqui, nós temos que, reparem bem, o a aqui é 1, certo? Se o a é 1, ele é positivo, né? E o delta, calculando o delta aqui, é b², ou seja, menos 8 ao quadrado, menos
4 vezes A vezes C, tá? Isso aqui dá 64 menos 36, né? Como a gente já comentou, né, no exercício anterior, o valor é que menos importa aqui nesse exercício, né? O importante é que ele é positivo, tá? O importante é o sinal dele, né? Então nós temos a situação que o A é positivo e o delta também é positivo. Então ele cai naquela situação em que a parábola ela vai cortar, ela tem a boca virada para cima, né? Porque o A é maior que zero, e ela tem duas raízes, corta duas vezes o eixo do x. O que significa? Né? Significa que a parábola tem uma parte para cima, nessas duas aqui em laranja, vocês estão vendo, ela é positiva, tá? E nessa parte aqui que a gente vai colocar em azul, ela é negativa, tá? Ela é negativa aqui, tá? E ela é positiva aqui para cima, tá? Aí a pergunta que fica é quais sinais, né? Quais valores de x faz com que a parábola assuma valores positivo ou negativo. Reparem bem, né? Se você pega um valor de x aqui, né? Por exemplo esse aqui do gráfico, né? E ele só tem um correspondente aqui na parte de cima, na parte de baixo não tem, né? Ele não toca nenhum ponto da parábola, certo? Esse ponto aqui ele é positivo. Isso acontece para todo o valor de x aqui à direita e todo o valor de x aqui à esquerda. Tá? Então, nesse intervalo aqui do x, a função ela tem sinal positivo. Por outro lado, nesse intervalo aqui, pessoal, reparem bem, para cima ela não tem correspondente, né? A gente não tem ordenada correspondente para cima, porque ela não toca a parábola. Tá? A parábola vai se abrindo cada vez mais, né? As retas são no máximo até aqui, a ordenada a gente acha traçando uma perpendicular, ela nunca vai encontrar a parábola na parte de cima, tá? Nesse intervalo. Na parte de baixo já nós verificamos que ela vai encontrar, né? Ela vai sempre ter um ponto correspondente para qualquer valor de x, nós vamos ter um correspondente y da parábola na parte de baixo. Significa que nesse intervalo ele é negativo, tá? Ele é positivo fora do intervalo, negativo. Para a gente determinar exatamente que ponto, né, nós estamos falando, nós temos que achar as raízes, né? Porque esses pontos aqui são as raízes da equação, certo? Ficou aí bem riscado, né, nessa figura. Vamos tentar fazer um negócio mais decente aqui, né, pessoal? Ficou bem confuso, né? Então a gente vai desenhar novamente. Então nós temos isso aqui, essa situação, tá? A parábola ela tem a boca virada para cima, tá? Nesse intervalo aqui ela é positiva, tá? Onde aqui, quando os valores assumem, quando o x assume esses valores aqui, e no meio dele, né, a parábola assume, reparem bem, o valor negativo. Então na parte de baixo da parábola, está na parte de baixo em relação ao eixo x da parábola, né? E o que seriam exatamente esses valores, esses pontos de corte da parábola e abscissa? Bom, são as raízes da equação, né? Aí nós temos que achar a raiz da equação. Para quem já viu a minha aula ali sabe que dá para determinar rapidinho, né? Essas raízes, né? Basta a gente fazer tentativa e erro aqui, né? Então seria 9 e 1, certo? Vamos apagar isso aqui, pessoal, para não atrapalhar aqui nosso cálculo, né? E 9 e 1, tá? Como o valor aqui é negativo, menos 8, né? Então aqui é menos 9, multiplicando em cruz aqui, então daria menos 9 e aqui 1, que dá menos 8, tá? Então a fatoração é simples, x menos 9, x menos 1, né, igual a 0, e portanto x igual a 9 ou x igual a que é x mais 1, né, pessoal? X igual a menos 1. Então uma das raízes é menos 1, né? Claro que ela fica à esquerda, né? A raiz menor,
e a outra é o 9. Tá? Então a gente já pode determinar que quando o x é maior, e aqui, claro, nesse ponto de corte, ele é nulo. Então quando x é maior ou igual a 9, ou x é menor ou igual a menos 1, tá? a função f de x, ela é, né? Reparem bem, estamos falando desse intervalo aqui, né? Ela é positiva, maior ou igual a zero. Tá? Então essa é a primeira condição, né, pessoal? A segunda condição é que quando ela está exatamente no intervalo, né? Ou seja, quando x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 9, f de x é menor ou igual a zero. Ele é zero aonde? Ele é zero exatamente nas raízes, tá? Quando x assumir os valores das raízes, que é menos 1 ou 9, ok? Aí ele pede no exercício 2 para a gente resolver as inequações, que é uma aplicação exatamente disso que a gente viu agora. Tá? É um estudo do sinal, tá? A gente tem que estudar o sinal da função para achar a resposta aí do nosso problema. Tá? Então a gente vai começar sempre fazendo isso. Nós vamos determinar o sinal do A, né? O A é positivo, ele é igual a 1, positivo. Tá? O discriminante aqui, ele é positivo, também nem precisa calcular, pessoal, porque aqui, para quem já viu aí minhas aulas, né, dá para calcular rapidinho esses valores, né? Menos e menos, né? Então aqui é menos 3, né? E aqui é menos 2, né? Olha que aqui dá menos 5, é exatamente esse valor que está aqui, né? Ou seja, as raízes da equação são 2 e 3, tá? Ou seja, delta maior que zero. Nem precisava, mas se vocês quiserem calcular aqui, b quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4ac, né? Isso aí vai dar 1. Portanto, maior que zero, tá? Então nós temos essa situação aqui, né? O y maior que 1 e o delta maior que zero. Então nós temos a parábola com esse desenho aqui, né? Nós vamos desenhar a parábola em laranja, né? Ela tem essa configuração, concavidade, ela é virada para cima, a boca virada para cima. Por quê? Porque o A é maior que zero. Maior que 1 não, maior que zero, né, pessoal? Maior que zero aqui, tá? Ele é 1, portanto maior que zero. O discriminante, ele é positivo, significa que ele corta duas vezes o eixo do x, como nós vimos, é verdade, 2 e 3, aqui é o 2 e aqui é o 3, tá? Então, claramente, nesse intervalo aqui, quando o x assume esses valores, né, nós estamos falando dessa parte de cima da parábola, portanto, positivo, né? E quando o x assume esses valores aqui, tá, nós estamos falando dessa parte de baixo aqui da parábola, portanto, negativo, tá? Então, o que significa isso, né? Significa que entre as raízes a função assume valor negativo e fora das raízes a função assume valores positivos, e nas raízes a função é nula. Ele quer quais os valores de x que fazem com que essa função assuma valor negativo. É aqui, né, pessoal, nesse intervalo aqui, ok? Ou seja, quando o x está entre 3 e 2, tá? Essa seria a solução. Todo x real, né? Tal que isso aconteça, ok? O item 2b é a mesma coisa, né? A mesma história, né? O A aqui é 4, né? Se o A é 4, ele é maior que zero, certo? O discriminante também ele é positivo, porque a gente vê claramente aí. Isso acontece toda vez que esse sinal do A e esse sinal do C aqui eles forem contrários, né? Reparem bem que aqui é positivo e aqui é negativo, então sempre vai ter raiz, tá?
A gente faz uma tentativa aqui, né, com o método que a gente já conhece, né, 1, 4, e aqui 1, 3, né, e aqui vai dar, multiplicando em cruz, 4 e 3, como eu preciso que aqui dê menos 1, aqui tem que dar menos 4, e aqui portanto é menos 1, certo? Então, isso significa que isso pode ser fatorado em x menos 1, 4x mais 3, certo? Igual a 0. Então aí você tem que as raízes são 1 e menos 3 quartos, tá? Para quem tem uma dificuldade, teve alguma dificuldade para acompanhar aí como achar as raízes dessa forma, desse método, é só dar uma olhadinha na nossa aula aí que nós temos em detalhes como se faz isso, ok? Então, você sabe que discriminante é maior que zero e o A também é maior que zero. Então, outra vez nós temos essa configuração na parábola e ele pede onde os valores são positivos. E aqui, claro, os valores são positivos aqui, né? Nessa parte aqui, a parte de cima da parábola. E quais são os valores de x que tornam o valor f de x positivo? Esse aqui que está aqui, né, pessoal? Ou seja, cai todinho aqui nessa parte de baixo, tá? São essas partes aqui, ou seja, todos esses valores de x, ok? Então a resposta aqui, nossa, é... Repare-me que é maior que zero, não é zero, tá? Então esse ponto aqui, ele não está incluso, tá? Então, ou x é maior que a maior raiz, maior que 1, ou x é menor que a menor raiz, no caso, menos 3 quartos. Então, é tudo x real, tal que isso aconteça, ok? O item 2C é basicamente a mesma coisa, reparem bem, não é a mesma coisa não, né? É só o sinal do 3 que é diferente, então aqui nós vemos que o delta ele é claramente menor que zero, né? Mas fazendo com calma aqui, o A é 4, né? Portanto, maior que zero, tá? E o delta, então aqui é maior que zero, né? O delta B quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 3, certo? A conta aqui, né, dá 48 menos 46, mas o valor não importa muito, né, pessoal? Isso do sinal importa aqui é só o sinal discriminante. Então o A é positivo e ele não tem raiz, tá? Então em que situação que nós estamos falando? Estamos falando nessa aqui, ok? Com cavidade virada para cima, porque o A é positivo e ele não toca, ele não corta o eixo X nenhuma vez, né? Temos essa situação, então ele é sempre positivo, né? Reparem bem que todo o valor da parábola está acima do eixo X, tá? Então qualquer valor aqui de X que você considere, né? Qualquer valor aqui está no X, né? No eixo da reta X, qualquer valor vai fazer com que f de x é maior que zero. Então ele pede quais valores de x que tornam esse f de x negativo. Não existe, tá, pessoal? Então a solução desse problema aqui é vazia, tá? Não existe nenhum valor de x que faça com que essa função aqui, 4x quadrado menos x mais 3, o f de x nosso seja negativo. Ok? Então nós chegamos aqui ao fim dessa aula, dessa parte 1, pessoal. Na segunda aula nós vamos resolver mais exercícios, né? Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos aqui. Quem teve alguma dificuldade, dá uma repassadinha na aula de hoje. E se não for o caso, verifiquem se a dificuldade for, né, em como achar as raízes rapidamente, ou coisa desse tipo, ou calcular o discriminante. Nós temos uma aula específica que trata da equação do segundo grau, ok? Então até a próxima aula, que é a parte 2 desse assunto. Até mais, pessoal.